A paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui de volta para mais uma aula, uma pré-aula de Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa série semanal de pré-aulas de Escola Bíblica. Nós queremos desde já agradecer a sua companhia e queremos também agradecer você que é um inscrito em nosso canal. Também não deixe de compartilhar com os seus amigos, com os seus irmãos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, abençoe esta obra deixando o seu like e também deixando um comentário a respeito da lição. Isso soma muito, é muito bom. Eu quero desde já agradecer a Deus pelas suas orações, assim também como expressar minha satisfação de poder entrar em sua casa através desse aparelho e compartilhar com você esse material que pode te ajudar aí na escola bíblica ou mesmo você em casa acompanhando esses vídeos. Nós queremos e rogamos a Deus que essa obra seja uma obra abençoadora da sua vida e da vida da sua família. Nós temos aqui o objetivo de alcançar vidas com a palavra do Senhor, salvar pessoas. Por isso nós entramos nesse trabalho em oração para que Deus venha nortear, dar o rumo certo das palavras aqui faladas. Meus queridos, Deus muito abençoe a sua vida e vamos para a nossa pré-aula de hoje. Mas primeiro eu preciso me apresentar para você que não me conhece. Eu sou o pastor Arlindo Pessoza, casado com a missionária Eliane Pessoza e pai do jovem Rony. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui na Maré, aqui no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu, a quem já mando o meu abraço e a gratidão por a confiança de estar aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos os pastores, dirigentes, todos os professores de Escola Bíblica Dominical, bem como os alunos também. O tema de hoje que nós vamos estudar é sobre Estevão, um mártir avivado. Ora, como assim um mártir avivado? Uma pessoa ser avivado até a morte? É interessante, é preciso ter um coração apegado, é preciso ter um coração voltado, encharcado de Deus, ter convicção do que está falando, da sua chamada para ser altruísta, alegre, avivado, até mesmo no momento da sua morte. É preciso entender os propósitos de Deus para poder se alegrar num momento como esse. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé, ou seja, em pé, à mão direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. A verdade prática da nossa aula diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão deve ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Bem, diante dos problemas, diante das dificuldades, das intempéries da vida que é normal nesta terra, nós como cristão, como que a gente enxerga a nossa vida ou como nós deixamos transparecer a nossa vida, as nossas atitudes diante das dificuldades. Será que a glória de Deus é vista em nós e como nós vemos a nossa salvação, a obra, o nosso chamado diante de toda esta situação? Será que nós contemplamos a glória de Deus em tudo isso ou nós simplesmente tiramos aquele momento para murmurar? Vamos refletir. A lição bíblica está baseada aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 ao 10, e depois o 7, do 54 ao 60. Narrando aqui a história desse homem avivado, Estevão. Estevão esteve ali no início, no meio dos 7 diáconos que foram escolhidos no princípio da igreja para auxiliar a mesa das viúvas e dos órfãos, porque houve ali um crescimento da igreja, automaticamente, que isso é normal, aconteceu também os problemas, aumenta também os trabalhos, principalmente nesta área da diaconia. E foi ele chamado, mas só que tinha critérios, havia um critério para os diáconos. Eles precisavam ser homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, de fé, homens que temessem a Deus. E a gente percebe pela Bíblia que foi encontrado esses quesitos especiais, muito especiais,
na vida de Estevão. É tanto que Estevão cresceu nesse pouco tempo, e Estevão cresceu, serviu às mesas, serviu no reino, na diaconia, e também foi um homem forte, foi um homem poderoso nas palavras, na ciência, na ministração da palavra de Deus. O primeiro tópico diz assim: o testemunho de Estevão. Estevão usado por Deus. Esse homem foi usado por Deus, foi encontrado nele essas características aqui faladas, e entre os 7 estava Estevão tendo aqui uma posição de destaque, porque era um homem que tinha esmero, era um homem que tinha prazer em viver uma vida pautada nos princípios de Deus. É tanto que é encontrado isso nele, um homem cheio de fé, poderoso nas palavras, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, homem de boa reputação. De boa reputação quer dizer, são 2 áreas da vida do homem que a gente encontra em algumas pessoas na Bíblia, que eu acho isso fantástico. Por exemplo, Jesus diz assim: Jesus crescia agradável aos homens e a Deus. Ele crescia e se desenvolvia. Era uma pessoa agradável para Deus e também para os homens. Perceba que ele, como cidadão da terra, ele era perfeito. Como cidadão do céu, também. Essas outras características, essas mesmas características, nós vamos encontrar em Samuel. Samuel crescia, e ele crescia se desenvolvendo, tanto na área espiritual quanto na área social. Ele era agradável aos homens, tinha aceitação entre os homens e também aceitação no céu por Deus. Isso são 2 lados do ser humano que é muito importante. Primeiro de tudo, o que se refere à aceitação do céu, são aquelas pessoas que têm um caráter aprovado por Deus, ilibado, um caráter que é aprovado por Deus. Isso é o que você é o que representa o seu caráter, a sua parte moral, é aquilo que Deus vê em você. Você é o que Deus diz que você é. A parte social, humana aqui da terra, é chamado de reputação, é aquilo que as pessoas acham de você. Às vezes pessoas acham coisas que você não é, e outras acham coisas que você é. Mas é interessante que ele tanto se achava nele reputação, como também moral, caráter. Tanto era aceito aqui na terra, na esfera social, quanto também era aceito na esfera espiritual. Estevão, um homem cheio de Deus, agradável aos homens também, encontrado trabalho e desenvolvimento na forma de um cidadão aceitável e também como um cidadão do céu, cheio do Espírito Santo e temor de Deus. Aqui uma covarde oposição. Por causa da virtude dada a Estevão, houve oposição de quem? De quem tinha poder em suas mãos. Percebemos que aqui ele disputava com 4 grupos de pessoas, que esses, por inveja, por não conseguir calar Estevão, eles vão denunciá-lo aos líderes do tempo da lei religiosa da época, o Sinédrio, pois eles tinham o poder de julgar e condenar. Então eles forjaram testemunhas falsas e levaram Estevão a ser julgado e condenado pelo Sinédrio. Eles forjaram essas testemunhas, para condenação era necessário ter essa testemunha, então forjaram e disseram que Estevão blasfemou contra Deus. Ora, Estevão não blasfemou contra Deus. As testemunhas eram falsas, mas foram aceitas pelos Sinédrio, que perderam a visão. Eles perderam o propósito. Eles estavam ali para um propósito. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles estavam ali para um propósito. E eles deixaram de cumprir o seu propósito há muito tempo. Quando Jesus veio, já encontrou em falhas irreparáveis. Jesus reprovou todas as ações do Sinédrio, todas as ações ali do grupo religioso da época. Na verdade, todos eles, mas entre eles os que mais se destacavam, que eram os fariseus
e os saduceus. Amados, que estejamos aprovados diante dos homens e diante de Deus principalmente, tendo esses critérios debaixo da nossa visão, ou escrito na testa, como diz lá na lei Levítico, que deveríamos ensinar aos nossos filhos, e que a nossa lei a lei do Senhor estivesse diante dos nossos olhos para ensinar nossos filhos, e assim sucessivamente. Vamos adiante, ainda falando sobre o testemunho de Estevão. A fúria dos acusadores. Os acusadores ficaram furiosos porque Estevão começou a narrar a história da lei até o tempo em que estava presente. E ali acusou-os, dizendo que eles estavam contrário à vontade de Deus. Dado ali uma narrativa, ele narrou toda a lei, trazendo até os dias de Jesus. Agora Estevão se volta para eles, e Estevão começa a falar duramente, confrontando todo o seu modo de vida, o modo de ação daquele povo, tanto do Sinédrio quanto também desses 4 grupos de pessoas que disputavam com ele e não ganharam. Eram aqui os alexandrinos, os libertinos, ditos libertinos, os da Ásia, os da Cilícia, esses grupos que se levantaram, mas eles não conseguiram. Estevão tinha uma faculdade do céu na vida dele, que ninguém resistia às palavras faladas por Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo. A sabedoria de Deus, ela sobrepõe toda a sabedoria humana, toda a ciência humana. E Estevão estava com essa sabedoria para ministrar a palavra do Senhor. A preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo. A preciosa morte de Estevão, porque a palavra diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. É interessante pensar, é interessante a gente ver essa morte, como Estevão encarou esta morte. Como Estevão encarou, ele sabia que ia ser morto, mas todavia Estevão não espraguejou, Estevão todavia não desanimou, não titubeou da sua fé, mas ele foi até o fim. Ele, conhecendo o cheio de Deus, conhecendo o propósito de Deus, ele abriu mão da sua vida aqui na terra para sustentar o testemunho de Deus. Até onde eu sustento o testemunho de Deus? Até que grau, que temperatura de perseguição eu sustentaria o testemunho de Deus, de Jesus, como único e salvador da humanidade? Então, diante de uma visão da glória de Deus, ele viu Jesus sendo ele o primeiro mártir, e ele viu Jesus de pé, à mão direita de Deus, recepcionando quando, no momento da injustiça, do forjar, meu Deus, do forjar das testemunhas falsas, levando Estevão à condenação, arrancaram ele violentamente, tiraram para fora e começaram a apedrejá-lo. E de repente o céu, isso aqui, meus irmãos, é muito forte. Os céus, diante do olhar de Estevão, começam a se descortinar. E os que estavam presentes olharam a face de Estevão, e a face de Estevão estava resplandecente como a face de um anjo. O povo que olharam para Estevão viu a face de Estevão brilhar. Esse rosto que brilhava, ele vê o céu se descortinando, abrindo-se até o trono de Deus. E ele contempla Jesus de pé para recepcioná-lo, enquanto ele abre a sua boca e repete as palavras de Cristo Jesus: em tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. E ainda diz: e não imputes a eles este pecado. A palavra impute aqui quer dizer não atribua a eles este pecado. Em outras palavras, ele estava repetindo as palavras de Cristo Jesus, que disse:
eles não sabem o que fazem. Não atribua a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Muito forte isso, amados. Eu me sinto até emocionado em falar estas palavras. A violência dos acusadores, eles arrastaram Estevão com violência. Até onde vai a maldade do coração do homem quando perde uma questão, quando perde a razão? Porque no fundo, eles conheceram e testemunharam os milagres de Cristo Jesus. Eles sabiam que o testemunho de Cristo era verdadeiro. Eles, sendo alguém que tinha a lei em suas mãos e os profetas, eles sabiam, no fundo, que Jesus, as palavras e o testemunho de Cristo Jesus eram verdadeiros. Todavia, eles não aceitaram, porque o seu coração estava tomado de ódio, de sentimento de inveja, por perder todas as questões, por perder as suas posições. E com tudo isso, levaram Jesus à morte, bem como também agora o primeiro mártir, a saber, Estevão. O perdão do martírio. O que nós diríamos se tivéssemos no lugar de Estevão? O que eu diria no lugar de Estevão enquanto alguém arremete uma pedra sobre mim para me tirar a vida, sabendo eu, tendo certeza que nenhum delito cometi, mas guardei a palavra do Senhor, a fidelidade a Cristo? O que eu diria num momento como esse? A vida de Estevão serve aqui como um padrão, um modelo para nós. Estevão não o condenou, mas como Cristo na cruz, ele fez uma menção de algo muito importante: não atribua a eles este pecado, e entregou seu espírito a Deus. E com tudo isso, sendo um imitador de Cristo, Cristo Jesus agora de pé, à mão direita do Pai, ele se apresenta com os céus abertos, diante da face de Estevão. Estevão diz: eu vejo os céus abertos. Amados, isso ali foi a gota d'água. Aquilo foi uma loucura para quem estava só na esfera humana, acusadora, sujeito às coisas, paixões e todas as manobras da terra, porque eles estavam muito mais interessados no bem-estar aqui do que em ouvir um testemunho verdadeiro do céu. E ele disse: eu vejo os céus abertos, dizendo Estevão, e o Filho do Homem, a saber, Jesus Cristo, de pé à mão direita de Deus. Ai, aleluia, glória a Deus. Que testemunho lindo, amados. Não tem como a gente não se emocionar transmitindo as palavras e o testemunho de Estevão, porque a história dele começa na escolha dos diáconos, uma pessoa obediente. Para você crescer, para você se desenvolver no reino de Deus, primeiro é necessário, assim como Estevão, ser experimentado nas coisas simples e não queimar as etapas. Se formos um bom diácono, servir ao reino de Deus, as mesas, certamente, meus amados, o Senhor nos dará graça, seremos avivados para termos a honra de ministrarmos a palavra do Senhor com a autoridade do Espírito Santo. O avivamento no sofrimento. No sofrimento, avivamento, sim, ser uma pessoa altruísta, uma pessoa dedicada, uma pessoa com o coração lavado com o amor de Deus, sem ressentimento, mesmo pregando a palavra com autoridade, o seu coração está livre, totalmente livre de qualquer um ressentimento ou mágoa. E ele alegra-se no momento da tribulação. Paulo ensinou isso aos filipenses, dizendo: regozijai-vos no Senhor. Outra vez, para repetir, não é fácil para o judeu. Outra vez eu vos digo: regozijai-vos no Senhor. Então, meus queridos, aqui o avivamento e o sofrimento. O avivamento e sofrimento, isso faz parte. O sofrimento faz parte da nossa vivência aqui na terra. O avivamento também. Depende de como nós vamos superar, encarar e viver todos esses momentos difíceis ou momentos de alegria aqui na terra. Todavia, é necessário o nosso depositário ou o nosso acesso
acesso, de entrada do avivamento para a nossa vida precisa estar livre, não pode estar encharcado de violência, de ódio e de ressentimento, mas com o coração livre para testemunhar de quem nos libertou. Ninguém pode falar de quem tem poder para libertar com o coração preso a ressentimento, a ódio e a questões fúteis da vida. Liberemos o perdão para que possamos falar de quem é livre. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço pela sua presença e quero desejar para você um ótimo final de semana e uma boa aula. Pai, em o nome de Jesus, nós assim profetizamos sobre a vida de cada professor, que esteja cheio da graça e que haja um crescimento em sua sala de aula, progressão no entendimento e obediência ao teu santo nome e à tua obra, Pai. Obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Meus queridos, até a próxima, assim querendo nosso Deus. Até lá.